você trabalha e tem uma hora que o seu corpo cansa, sua mente cansa um pouco também, e você precisa, né, parar de trabalhar, e se isso acontece com todo mundo, né, um Estado, né, um governo, uma estrutura organizada, um país, olha para isso e fala assim, bom, isso é problema de todos. Se é um problema de todos, eu vou tentar resolver. Esse projeto de previdência pública é que o governo fala assim, olha, eu considero que as pessoas físicas, os cidadãos, não têm essa capacidade de fazer isso sozinho, eu vou fazer por eles. Hum. O governo chega para o Samir e fala assim, olha, toda vez que você estiver recebendo esse dinheirinho, eu vou pegar um pedaço desse dinheiro e vou guardar aqui para você, num bolo aqui. E depois que a gente cumpriu umas regras, essas regras são públicas, né? Tempo de trabalho para homem, para Sim. mulher, separação de idade e tudo mais, determinadas condições. Quando cumprir essas condições, a partir daí eu te devolvo esse dinheirinho em parcelas mensais, que é a sua aposentadoria, né? Quem faz isso no Brasil hoje chama INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Qual é o problema grave que acontece com as previdências públicas? Imagina você começa a trabalhar com 18 anos de idade e para com 60, Uhum. né? Você trabalhou, sei lá, mais de 40 anos. Em 40 anos, a chance dele sumir é muito grande. Teoricamente, então, o governo tinha que pegar esse dinheiro e, de alguma forma, produzir com esse dinheiro, investir esse dinheiro em algo que seja rentável. Sem muita explicação técnica, mas essas contas têm muita dificuldade de fechar. Não é Uhum. só no Brasil, a gente não tem esse benefício sozinho, não. O mundo inteiro tem dificuldade de fechar a conta da Previdência Pública. Então, ele tem que render, tem que pagar o Ministério, tem que pagar os atuários, tem que pagar essa equipe toda, e, além disso, ainda tem que sobrar o dinheiro para você 40 e poucos anos depois. Enquanto essa conta não fechava, mas entrava muita gente nova, as pessoas novas estavam pagando a conta dos anteriores. Se eu depender do governo para fazer isso para mim, eu posso ter dificuldade de lá na frente Sim. eu não conseguir resolver o meu problema. Existem algumas regras que o governo permite, né? A lei permite que você invista esse seu dinheiro em alguns produtos e, e você mesmo faça um pouco o seu plano individual. E Uhum. dentro do seu plano, você precisa, de alguma forma, se organizar para que, como esse plano não é mais impositivo, quer dizer, o plano público ele é impositivo. Se você Sim. trabalha e faz lá o recolhimento do INSS, tem a obrigação de recolher, né, com um empregado, um assalariado e tal. Se você é voluntário, eventualmente você pode deixar de recolher ou não, da mesma forma que na previdência privada. Na Aham. previdência privada, você também pode deixar de aplicar, deixar de investir, deixar de recolher ou não. Então, esse processo da previdência privada, ele tem muito mais a ver com uma conscientização e uma organização pessoal do que com a obrigação de fazer. Esse conceito foi criado há pouquíssimas décadas no Brasil e foi permitido que algumas instituições financeiras criassem produtos financeiros, criassem Uhum. fundos, né, chamados fundos de previdência privada, para que os indivíduos pudessem fazer seus investimentos. E esses fundos foram criados basicamente são duas maiores categorias, a gente não precisa nem entrar muito em detalhe, em PGBL e VGBL, Tá bem. mas basicamente uma delas explica o seguinte: você pode fazer o seu plano de previdência privada e reduzir os impostos que você paga naquele ano, Uhum. dentro de uma categoria lá do PGBL. Então, se você é um assalariado, você recebe o seu dinheirinho e paga imposto, né, na fonte. Quando você faz essa aplicação na previdência privada, você pode ter lá um limite, mas você pode deduzir esse imposto a pagar quando você aplica esse dinheiro na previdência. Então, na verdade, o governo está permitindo que você pegue esse dinheiro que você ia pagar de imposto e aplicar isso num fundo de previdência. Isso Uhum. te ajuda a fazer um planejamento futuro. Quando você estiver resgatando esse dinheiro lá na frente, você vai pagar imposto, mas não tem problema, assim, isso está te ajudando a fazer esse planejamento. Qual foi o problema que surgiu com as instituições financeiras? Como esse dinheiro não era um dinheiro que você tinha um plano muito forte para fazer, sim, as instituições financeiras falavam para você o seguinte: olha, você tem imposto a pagar? Aplica na Previdência que você vai deixar de pagar esse imposto.
Então, tipo assim, isso não vinha do coração, não era uma vontade profunda, não era um plano de eu quero me aposentar melhor, eu quero fazer meu planejamento, quero ter mais independência. Era simplesmente falar assim, vou pagar menos imposto sim. hoje. Por causa disso, esses produtos originários da previdência privada não tinham muito sucesso. Porque, na verdade, o próprio investidor, a própria pessoa física que aplicava nesses fundos, também não tinha muita preocupação com a rentabilidade dos fundos. Na verdade, estava lá para não pagar imposto. Se você não se preocupa muito com alguma coisa, quem está fazendo isso também não vai se preocupar. Uhum. Então, esses fundos de previdência privada ficaram caros para entrar. As taxas de entradas eram taxas altas. Eles tinham custos, taxas de administração que os bancos cobravam, chamava taxa de carregamento do dinheiro. Inventavam umas taxas aí dentro e cobravam para o seu dinheiro ficar lá dentro. Existia a taxa de resgate. Olha Então, só. quando você resgatava o dinheiro, ele cobrava também. Enfim, existia não, existe até hoje. É que isso, né, você vai aumentando sua conscientização, isso vai diminuindo, o mercado vai se ajustando também. Mas essas taxas todas faziam com que a rentabilidade de um fundo de previdência privada é, fosse muito baixa, muito ruim. Esse projeto acabou afastando as pessoas dessa busca do seu planejamento individual. Na nossa cultura, no Brasil, a gente começou a perder a compreensão de fazer planos financeiros. Que eu já sei que a Jataí está lançando agora um fundo de previdência. O futuro já está aí. Eu já tenho alguns investimentos na poupança. Aí eu te pergunto, o fundo de previdência, ele é uma opção melhor do que a poupança? A poupança é um instrumento que tem as rentabilidades comparativas nesse mercado, uma das mais baixas, por ser, obviamente, uma das rentabilidades mais seguras que existem lá, que o governo oferece. Mas são rentabilidades muito baixas que, no longo prazo, fazem diferença muito grande para a sua geração de patrimônio. Comparativamente, um fundo de previdência permite ter instrumentos que a rentabilidade é maior, em alguns casos bastante maior, ele gera alguns benefícios fiscais, né? Essa questão que eu dei de exemplo antes, que é de você poder eventualmente deixar de pagar seus impostos recolhidos na fonte pelo seu salário para poder aplicar na Previdência, que a caderneta de poupança não permite, e Uhum. também até o próprio investimento, por exemplo, num tesouro direto, também não permite. O que a gente está fazendo na Jataí é montar um fundo de previdência privado. Esse fundo, ele, ele permite todas as modalidades de investimento de previdência, tanto PGB Uhum. quanto PGBL, com todas as categorias, e é por isso que ele é muito individualizado, né? As pessoas que fazem a sua adesão. Atualmente, todos os bancos, os grandes ou pequenos, passam por algumas regras que eles tomam alguns riscos, alguns deles, inclusive, riscos desmedidos, por isso que alguns deles grandes, inclusive, quebram, né? Aham. Não. Mas há essa operação de fundos de investimento, que é a categoria onde um fundo de previdência se enquadra. Um Sim. fundo de previdência é um fundo de investimento. Uhum. Essa categoria não entra nessa a primeira preocupação, assim. A Sim. instituição que eu boto o dinheiro, ela é segura? Na verdade, o fundo de previdência da Jataí tem a mesma segurança nesse sentido que o fundo de previdência dos grandes bancos comerciais disponíveis hoje no mercado. Então, Olha. por quê? Porque a gente é regulado pelas mesmas regras. O dono do fundo do investimento é o investidor. Uhum. Quando você investe num fundo de previdência, você compra cotas desse fundo, porque você é o dono desse fundo. Esse fundo tem um Uhum. CNPJ específico, é como se fosse dono de uma empresa, né? Mantidas essas comparações. Você vira dono desse fundo. Só que aí, não é só você que é dono do fundo, tem um monte de gente que é dona Sim. do fundo também. Você fala, como é que a gente vai gerenciar isso, né? Aí você contrata um síndico. O Hum. síndico é a Jataí. Ah, entendi. A Jataí
é contratada por vocês, donos do fundo, para fazer a gestão do fundo. Então a Jataí fala assim, ó, então vou comprar esses títulos aqui, vou comprar essas ações aqui, vou comprar esses investimentos aqui, tananá, em nome do Samir. Eu estou cuidando desse patrimônio do Samir. O dinheiro não é da Jataí, o dinheiro é do Samir. Aí você fala assim, certo. ah, mas e se a Jataí passar por alguma dificuldade financeira? Não tem problema, porque o dinheiro continua sendo do Samir. A única coisa que pode acontecer é que o Samir tenha que contratar um outro síndico. O que acontece é que o grau de segurança do investimento está muito mais voltado para a política do investimento, Ah, né? sim. Para a forma que o síndico age, né, nesse condomínio, Uhum, uhum. do que para a solidez da instituição em si. A gente não busca o que o mercado financeiro chama de fazer alavancagem com dinheiro, a gente Aham. tem apostas, e esse Fundo Futuro já está aí, tem uma política de investimentos registrada, que mostra, que demonstra lá para todos os investidores que esses investimentos são com práticas seguras, né? Com práticas que não buscam arriscar o dinheiro do investidor. Qual que é a expectativa de retorno que eu posso ter com esse dinheiro e com mais algum dinheiro que eu possa ir colocando todo mês para daqui a, não sei, vamos lá, 30 anos? Assim, existe uma proibição, inclusive legal, de alguém garantir Hum, rentabilidade futura, né? Isso é ilegal, porque a gente está falando do futuro. Existem práticas de gestão que vão direcionar o seu investimento para você buscar uma rentabilidade X, Y ou Z. Então, uhum, assim, as expectativas de rentabilidade do futuro Jataí são expectativas de rentabilidade que tem como parâmetro o CDI, a taxa de juros brasileira, padrão. Assim, apesar da gente não poder e não querer e também não poder garantir rentabilidade para ninguém, a gente pode discutir simulações para uhum, treinar o nosso plano, né? E ver se a gente está com o uhum, nosso plano próximo de uma realidade. Essa tela mostra o seguinte: eu tenho aqui, tem uns quadradinhos com os números nesses quadradinhos que ele diz o seguinte: esse quadradinho aqui meio azuladinho, ele mostra a quantidade de dinheiro que você tem guardada hoje. Essa quantidade de tempo aqui é o tempo, é o período que você tem esse dinheiro aqui guardado. ok, É a duração de tempo que você está mantendo esse dinheiro investido. Esse uhum, quadradinho aqui em vermelho é a quantidade de dinheiro que você poupa por mês durante uhum, esse período, né? Esse aqui é a aplicação inicial, isso aqui é a certo, quantidade de tempo que você pode deixar investido, o, né, a quantidade de dinheiro que você pode que eu aplicar vou durante colocando todo esses mês. meses que você está aplicando. Aqui embaixo tem algumas discussões um pouco mais técnicas, que só tentam mostrar o imposto que acontece em média, numa tributação de ativos financeiros. Uhum, Isso daqui é a rentabilidade média bruta que esse ativo financeiro está dando, como exemplo que eu estou falando aqui. Essa daqui é a uhum, inflação do período, nesse mesmo mês também uhum, como exemplo. Isso tudo para calcular um retorno, uma taxa de retorno real. Quer ok, dizer, quanto que você ganha por mês além da inflação. Quer dizer, é a rentabilidade que você tem, que efetivamente é o crescimento da sua poupança, é o crescimento do dinheiro que você tem guardado. Então, assim, uhum, explicando essa história, o que que esse quadrinho quer explicar? Esse dinheiro guardado por esse tempo, certo, com essa aplicação mensal, certo, rendendo isso daqui por mês, uhum, vai me dar, no final desse período, esse dinheiro aqui. ok, Então, esse quadradinho que está aqui depois da setinha vermelha é a quantidade de dinheiro que eu tenho guardada depois desses meses que eu poupei. 6 anos. Isso, nesse caso aqui foi esse período. Aí, o que que eu estou falando? O que que eu posso falar? Se eu quiser, a partir desse período, eu pegar esse dinheiro aqui e resgatar Uhum, a rentabilidade real desse dinheiro daí para frente todo mês. tá, Se eu quiser fazer isso, esse dinheiro aqui, rendendo esse valor aqui por mês, eu vou poder resgatar todo mês esse dinheiro aqui, que está em amarelinho, meio laranjinha. uhum, Então, o que que isso quer dizer? Esse quadradinho que está em amarelinho e laranjinha, ele é exatamente o meu dinheiro que a gente estava falando antes, que é o meu dinheiro da aposentadoria. Se eu entendi, resgatar esse dinheiro todo mês, esse meu dinheiro aqui, ele nunca vai ser usado, ele vai certo, servir para herança para minha família.
Ok. Eu vou poder usar esse dinheiro todo mês. Esse é o dinheiro da minha aposentadoria, Pro resto da minha vida. para o resto da sua vida. E depois, quando você deixar de estar nesse plano aqui, esse dinheiro vai passar para os seus herdeiros. Ah, isso é Os legal. herdeiros podem pegar esse dinheiro e fazer o que eles quiserem, e isso é livre. Esse dinheiro é para você usar, eles usarem a hora que eles quiserem e tudo mais. Qual é o ponto Entendi. dessa história, Samir? É que o conceito desse simulador, ele mostra o quanto que eu poderia fazer até uma conta de chegada. O quanto que eu quero ter de dinheiro mensal para eu definir o quanto que eu preciso poupar por mês e o quanto que eu tenho que Uhum. aplicar hoje. Mas, gente, dado que a gente não está aqui fazendo esse plano, né? Para isso a gente precisa entender um pouco as suas características pessoais, sua capacidade de geração de receita mensal e tudo mais, seus Certo. custos mensais e tal. A gente pode fazer aqui uma pequena simulação, uma brincadeirinha, de imaginar, é, por exemplo, R$ 10.000 guardados por 72 meses, sem aplicação nenhuma durante esse período, eles vão render 0,074 no mês, e no final dos 72 meses eu vou ter R$ 10.500. Se eu Certo. quiser pegar essa rentabilidade mensal a partir desse período, do mês 73 em diante, eu vou resgatar R$ 7,89 todo mês, Uhum. daí para frente. Uhum. Aí você fala, poxa, Leandro, mas R$ 7 é muito pouco para eu me aposentar. Sim. Então a gente pode né, brincar com as variáveis que a gente pode gerenciar. Qual é a variável que eu não posso gerenciar? Eu não posso mexer em imposto, isso não é capacidade minha. Eu não Sim. posso mexer em inflação, isso também não é capacidade minha. Mas eu Sim. posso, por exemplo, ter um trabalho para mexer com rentabilidade, né? Uhum. Fazer investimentos um pouco mais regulares, um pouco mais estáveis e tudo mais, e ter rentabilidades superiores a essa. Ok. Eu posso, eventualmente, guardar um pouco mais de dinheiro na entrada, eu posso guardar dinheiro por mais tempo, eu posso ficar depositando dinheiro por mês para fazer lá minha pequena poupança, né? Isso tudo eu posso fazer. E a gente pode Uhum. brincar com esses números, por exemplo. Imagine que eu pegue um dinheiro e aplique, sei lá, vou chutar aqui, R$ 500 todo mês. Sei Ok. lá, Eu posso. R$ 500 por mês. Pronto. É, vamos imaginar que o Samir é um cara, né, jovem, e guardar dinheiro por 6 anos é muito pouco para fazer seu plano. O Samir futuro está mais lá na frente, né? Ele não é Ah, um com Samir daqui a certeza. 6 anos. Então, assim, deixa eu chutar um período aqui, Samir, que, Tá que é um bom. período que poderia, é um período mais longo, mas ele só serve para a gente treinar a capacidade da nossa organização mental de manter esse compromisso com a gente mesmo do nosso futuro. Eu vou sugerir aqui um período de 30 anos, Ó, 360. ótimo. Olha o que acontece. Esse dinheiro, ele é aplicado nesse período, eu Hum. tinha lá, eu sacava R$ 7 todo mês, né? Sim. Agora eu estou sacando R$ 164 por mês, tá? Uhum. Fazendo esse esforço aqui. Qual é o meu esforço? Guardar R$ 10.000 agora e todo mês guardar R$ 500 por 500 mês. reais. Um dinheiro que ele não pode mudar minha vida agora, porque ele é do meu futuro, então eu não vou usar esse Sim. dinheiro, ele vai para o meu futuro. E vamos imaginar que eu consiga sei lá, trabalhar uma rentabilidade mais, né, que busque esse CDI que eu estava falando, uma rentabilidade bruta. Imaginar que eu Uhum. busque fazer um exercício mais rápido aqui. Deixa eu ver se eu consigo arredondar aqui uma rentabilidade de 1% ao mês bruta. Olha Uhum. o que acontece com esse númerozinho em amarelo. Uau. E aí, Uhum. o que acontece nesse período é que você pode sacar R$ 2.790,74 por mês para sempre. E você vai ter uma poupança de R$ 560.000 que ela nunca vai ser usada, segundo esse Uhum. simulador. Então, esse dinheiro depois vai para a família, por exemplo. Se você começar a Uhum. entender que é possível fazer isso e que no médio prazo você consegue ter um pouquinho mais de estabilidade financeira e você, por exemplo, ao invés de guardar R$ 500, você consegue guardar R$ 1.000 por É, mês. eu tinha pensado em 1.000 reais mesmo. Olha que interessante, Samir. R$ 1.000 por mês, é, com as mesmas características de uma simulação dessa. Olha o que acontece com a sua renda guardada e quanto que você Uau. pode sacar por mês. É isso. Então, assim, aí você poderia ter R$ 1 milhão guardados para sempre. Esse dinheiro Uhum. fica lá para a vida, para os seus herdeiros e tudo mais. Você pode sacar R$ 5.000 para Uhum. sempre, todo Sim. mês, em dinheiro, né, quer dizer, dinheiro como se fosse o dinheiro de hoje. Isso tudo está atualizado
para exatamente ser o que a gente está chamando de moeda forte, né? Que ele não considera a inflação, quer dizer, ele não está sendo consumido pela inflação. Esse dinheiro todo que está aí, que está nesse simulador, é um dinheiro que é passivo. Ou Sim. seja, o Samir pode continuar trabalhando, o Samir pode continuar produzindo. O que acontece aí é que o Samir agora vai ter essa chance de fazer um resgate de um dinheiro mensal, por exemplo, sem precisar trabalhar. Esse Uhum. dinheiro é uma rentabilidade passiva. E a partir daí você começa a ter vários outros desafios, que Uhum. não é o desafio de manter, de fazer essa renda, é o desafio de se organizar para não usar esses recursos para usos que não sejam dentro do seu plano. Sim. E segundo, é que depois a gente tem que ter discussões dentro das famílias, dentro dos seus, né, filhos, parentes e tudo mais, para que o desafio deles não seja um desafio de acumulação de patrimônio. É um Uhum. desafio diferente. É um desafio de manutenção de patrimônio, porque o uso desse patrimônio agora ele começa de uma base diferente. Então, assim, a nossa maior busca nesse projeto do Futuro Jataí é que a gente efetivamente trabalhe e contribua para a liberdade financeira das pessoas, com muita segurança e muita prudência e muita consistência. Projetos de investimentos que ajudem a manter essa rede e que consigam gerar essa liberdade individual para esses investidores que aí estão. Uhum. Uhum. Por isso que a gente montou esse projeto desse jeito. O Futuro Jataí tem um número considerável aí de diferenciais Uhum. dentro dos fundos de previdência, exatamente para a gente conseguir cumprir esses planos é, de, de, de patrimônios mais estáveis, né? E de projetos de investimentos mais duradouros, e de rentabilidades mensais que sejam mais adequadas ao que você quer, né? O que você planeja ter aí na frente. Qualquer investimento que você faça num banco, qualquer um, né, num gestor de investimentos, você paga alguma coisa, né? Você paga as taxas de Uhum. dentro. Algumas delas são conhecidas, quando o banco é transparente para você. Sim. Algumas delas são ocultas, né? As instituições vão escondendo esse negócio da gente. Nesse caso especificamente, o fundo de previdência futuro Jataí, ele é o mais transparente possível. Esse Sim. fundo não tem nenhuma taxa de entrada, não tem nenhuma taxa de carregamento, não tem nenhuma taxa de resgate. Esse fundo segue as regras fiscais, né, de impostos que o indivíduo paga, não é do fundo, é do governo, como toda instituição financeira tem. E ele só tem uma taxa de administração, que é uma taxa fixa anual, que ela serve para manter os custos do fundo e ajudar a manter a Jataí como instituição. Uhum. Esse fundo consegue ser rentável para o investidor e estável para a Jataí tendo resultados financeiros estáveis como empresa, a Jataí tem um compromisso de aplicar a sua rentabilidade, o seu retorno financeiro, na Saúva. E se eu precisar tirar meu dinheiro antes de me aposentar? O compromisso é de você com você mesmo. Uhum. Então, quero resgatar antes, não tem problema, pode resgatar. Ah, mas aí o dinheiro que eu estava previsto para ter ali eu não vou ter. Não, não vai ter. Não conseguimos fazer isso porque, né, você resgatou antes. Ah, mas eu vou ter um custo para resgatar? Não vai ter. Em nenhum momento, nenhum momento. Ah, daqui a 5 meses eu estava com um plano de 10 anos para investir e depois de 5 meses eu tive que resgatar meu dinheiro por uma eventualidade. Pode resgatar. Não tem taxa de resgate, o dinheiro não vai estar preso. Existe simplesmente uma intenção do nosso trabalho, né, conjunto para que o investidor consiga manter o seu planejamento para que ele seja o beneficiado. Se eu estou buscando a minha liberdade financeira, eu tenho que fazer por onde, né? E, e o objetivo é não resgatar, não é porque não é porque tem penalização. Uhum. Na Uhum. verdade, não tem penalização. Então a gente tem um Sim. cuidado também dentro da JTI de falar assim, poxa,
Será que a gente está estimulando, né? Dado que não tem penalização, as pessoas podem resgatar. Falei assim, pois é, mas elas podem não resgatar porque elas são livres para fazer isso. E esse é um dos grandes valores que a gente tem. E a gente está propondo fazer com que esse fundo permita conversar com os investidores, independente da sua capacidade patrimonial, para que eles tenham a possibilidade de fazer o seu treinamento de Uhum. liberdade econômica. Uhum. Esse é um valor que para a gente é caríssimo, no sentido de ser importantíssimo. Sim. Imagine que a gente tem a possibilidade de investir numa companhia de capital aberto que produz energia. E a gente vê duas companhias que são possíveis de investir, com rentabilidades semelhantes, com expectativas semelhantes e tal. Uma empresa tem na sua matriz energética, essa empresa de energia, ela investe mais em energias é, térmicas, por exemplo, Sim. geração de energia térmica. E a outra empresa investe em energia de produção renovável, solar, hidrelétrica e tudo mais. Pelos princípios da Jataí, a gente vai optar por escolher para investir nessa segunda empresa. Sim. Então, assim, sempre que a gente tiver a possibilidade de fazer, a gente vai fazer uma busca de investimentos mais sustentáveis para que o dinheiro desse investidor também esteja alinhado com os Uhum. valores que esse investidor quer. Projetos de busca, né, regenerativa da sociedade, de busca de menor impacto ambiental possível, de busca que seja de rediscussão dessas nossas práticas sociais. Então, assim, todos esses preceitos estão também na política de investimentos Uhum. do Futuro Jataí.